Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Maranhenses que estavam em Israel chegam ao Brasil. Primeiro cachorro policial do Maranhão se aposenta e ganha uma linda homenagem. Veja os preparativos para mais uma edição da Feira do Livro. Conheça o trabalho do Núcleo de Pesquisa e Prototipagem em Design da UFMA. Pois é, matéria especial do quadro Em Dia com a Ciência, hein? Ficou curioso? A gente mostra já já. Já no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com o professor do curso de comunicação da UFMA, Fábio Palácio, que lança hoje livro no Palácio Cristo Rei. Nosso telejornal está no ar. Dia das Crianças, Justiça autoriza a saída de quase 1.000 detentos. Maranhenses que estavam em Israel chegam ao Brasil. Vamos ver esses e outros destaques agora no Giro de Notícias. Chegaram ao Brasil os 211 brasileiros que foram resgatados de Israel. Entre eles, 5 maranhenses. Por volta das 4 horas da manhã de hoje, um avião da FAB pousou no aeroporto de Brasília. Em um vídeo, o pastor Antônio Dias, de Imperatriz, agradece a Deus pelo retorno. Ele liderava o grupo de quase 40 pessoas que fazia turismo religioso em Israel, quando foram surpreendidos pelo início dos ataques do Hamas. A Justiça do Maranhão autorizou a saída temporária de 962 presos em comemoração ao Dia das Crianças. Os beneficiados cumprem pena no regime semiaberto. A liberação aconteceu às 9 horas da manhã de hoje. Os detentos devem retornar às unidades prisionais até às 6 da tarde da próxima terça-feira, 17 de outubro. Após 7 anos de serviço, se aposentou o primeiro cachorro policial do Maranhão, o Vini, da raça pastor belga. Na Polícia Civil, ele já ajudou a combater o tráfico em 150 municípios maranhenses, além de ter ajudado em ações policiais em outros 4 estados. Agora, o herói de 4 patas vai descansar com o condutor dele, que está ao lado de Vini desde a chegada do cachorro na Polícia Civil do estado. Parabéns para o Vini, bela homenagem. Olha, gente, começa nessa sexta-feira mais uma edição da Feira do Livro. Eu chamo então o repórter Robert Oliveira, que tem todas as informações para a gente. Boa tarde, Robert. Isso mesmo, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente pelo JTV UFMA. A Feira do Livro começa agora, no dia 13, nessa sexta, e vai até o dia 22 de outubro. São vários dias de programação. Lembrando que essa já é considerada uma das maiores experiências literárias do estado. A Feira do Livro deve mobilizar aí cerca de 10 caravanas vindas de municípios do interior do estado, e a estimativa é que cerca de 150 pessoas, 150 mil pessoas, claro, visitem aí os estandes desse evento da Feira do Livro. Entre os convidados, o principal deles é o cubano escritor Marcial Gala. Vai trazer várias contribuições literárias para quem vier prestigiar o evento. A gente sabe que a Feira do Livro, além de fomentar o cenário literário, também movimenta outras cadeias produtivas e criativas. Então, a indústria da hotelaria, do turismo, da gastronomia e da cultura. Então, já se prepare que a partir do dia 13 de outubro até o dia 22 serão vários dias aí de muita programação para os amantes da literatura. Essas foram as informações de hoje. Eu volto com você. Obrigada, Robert. Só lembrar, gente, que no sábado, a partir das 2 horas da tarde, a UFMA, por meio do Espaço da Ciência, e do Firmamento, vai promover a observação do eclipse solar a partir das 2 horas da tarde, lá na Praça Maria Aragão, onde está acontecendo a Feira do Livro. Vamos continuar falando sobre ciência, tecnologia, essa produção científica desenvolvida aqui na UFMA a serviço da sociedade? Olha, o Fabric é o núcleo de pesquisa e prototipagem em design da UFMA, que tem criado vários projetos para ajudar no nosso dia a dia. Por exemplo, na pandemia, eles criaram protetores faciais e máscaras especiais também. Vamos conhecer mais sobre o trabalho do Fabric.
designer está em tudo. Basta olhar para os lados. Matéria, forma, produto. Ideia que saiu do papel, fruto do estudo e da criatividade. Na UFMA, o curso de design é bastante abrangente e amplia as possibilidades da criação. Colocar um pedaço de madeira, um bloco de madeira aqui, e ela vai fazer o corte daquela maneira para poder deixar no formato que você deseja. O que a gente faz aqui são protótipos, né? Então é uma maneira de você testar um produto antes dele ir para uma linha de montagem, antes dele ir para a indústria, antes dele ir para uma empresa poder produzir. Então os estudos com protótipos, estudos de prototipagem, ele é fundamental nesse sentido, né? A gente vai testar desde os conceitos, né, o formato, até questões relacionadas à ergonomia, ao manejo do produto, ao funcionamento mesmo daquele produto, né? Os alunos, aos poucos, vão se identificando com alguma área específica. Eu escolhi o design de games, porque é uma área que eu conseguia ter interesse durante o curso, né? Que eu consegui fazer algumas pesquisas e artigos sobre jogos, né? Que estou participando até agora. No Fabric, núcleo de pesquisa e prototipagem design na UFMA, teoria e prática andam juntas e estimulam a criatividade dos alunos. Dentro da disciplina de computação gráfica tridimensional, esses brinquedos foram desenvolvidos. O labirinto estimula a coordenação motora. Uma maçã ajuda a explicar frações. Neste outro brinquedo, os sentidos são explorados. A água ajuda na descoberta de sensações. Informações em braille se comunicam com usuários dessa criação. Nada fica faltando, até mesmo as embalagens para os produtos foram criadas. Aqui no Fabric, diversos produtos são desenvolvidos e impressos em 3D, usando um polímero, uma espécie de plástico. Na impressora, o projeto vira realidade, impactando de forma positiva a vida de muita gente. Na pandemia, o trabalho dos alunos e dos professores ajudou a salvar vidas. Máscaras faciais foram fabricadas e doadas ao Hospital Universitário. O Colégio Universitário da UFMA também foi beneficiado pelo Fabric. Essa peça faz parte de um equipamento que garante a confecção de material em braille e foi substituída graças a um trabalho do núcleo. Peça trocada, acessibilidade restaurada. O Fabric também é cultura e esteve presente no Festival Guarnicê de Cinema. Os troféus da edição de 2020 foram confeccionados pelo projeto. Na ciência ou nas artes, o design faz a diferença. E se depender dos alunos e professores, os projetos vão continuar a transformar positivamente a sociedade. Muito bom, parabéns aos pesquisadores da UFMA, a nossa universidade a serviço da sociedade. Olha, agora uma pergunta para você de casa. Você cuida da sua voz? Hoje no quadro Quem Entende do Assunto tem dicas para a saúde da sua voz, um importante instrumento de trabalho e também de apresentação, né? Vamos conferir. Quando devo procurar um fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo atua em todas as fases da vida. Crianças no desenvolvimento da fala, da linguagem, é muito importante que os pais levem a um fonoaudiólogo ou consulte junto com o serviço de pediatria, porque a linguagem, o conhecimento, hoje as famílias têm poucos filhos, então a socialização dessas crianças às vezes acontece mais na escola, às vezes no prédio, no ambiente, na rua, mas nem sempre é satisfatório. Então é importante entender o quê? Que nós somos indivíduos sociáveis. Então a comunicação, ela precisa ser exercitada para que as nossas crianças consigam desenvolver de forma a linguagem, a cognição e a socialização de forma satisfatória. Como um fonoaudiólogo pode ajudar no desenvolvimento das crianças? As crianças têm dificuldade de movimento, como criança com paralisia cerebral ou nas primeiras fases de vida. Na própria amamentação, ela nem sempre consegue desenvolver, não é? A sucção para mamar
ou mesmo até engolir a saliva, as crianças especiais. Então, a pessoa com deficiência geralmente vai precisar de um fonoaudiólogo durante muito tempo, até conseguir desenvolver sua linguagem, suas funções de sucção, de mastigação, deglutição e nutrição de forma adequada. Então, em todas as fases, a criança vai ajudar, e sobretudo nas trocas de fala, na gagueira, qualquer alteração que possa interferir na comunicação, o fonoaudiólogo vai ajudar, inclusive na leitura e na escrita. O fonoaudiólogo pode ajudar com a dificuldade de aprendizagem? Existe um ponto que é muito importante para a aprendizagem, que é o processamento auditivo, como a pessoa escuta. E muitas vezes os ambientes não são filtrados, são barulhentos, e a criança tem dificuldade de selecionar o conteúdo escolar. Então, o processamento auditivo, às vezes, ele interfere diretamente na aprendizagem. A fonoaudiologia oferece para essas pessoas um treinamento auditivo onde ele consegue filtrar, onde ele consegue absorver, mesmo em ambientes mais barulhentos, todas as condições necessárias, intelectuais e de aptidão mesmo auditiva, para ouvir, entender e desenvolver a sua aprendizagem de forma satisfatória. Existe tratamento para a língua presa? A língua presa é muito comum, né? Uma alteração na estrutura da língua, tem um freio, né? Um músculozinho que fica preso, e aí quando com a atividade de mastigação, sucção não é resolvido, e aí é feito uma incisãozinha. Geralmente o dentista, o otorrino, o pediatra, eles fazem esse cortezinho. Mas é importante esclarecer que não é fator determinante para demorar a fala, porque essa língua presa só vai estar dificuldade no fonema lê, re, os fonemas que precisa da ponta da língua para subir, mas um ou outro, não vai interferir na fala. Provavelmente a criança que não está falando não é por conta de língua presa. O que pode provocar o atraso na fala? São vários fatores, né? É comum a criança que fica só, que às vezes não tem primos, irmãos, muita gente por perto, os pais trabalham e ela fica muito voltada às vezes à TV ou falta de estímulos. É muito comum, mesmo crianças que teriam um desenvolvimento normal, mas que têm um atraso nesse primeiro momento. Então a indicação nessa situação, levar a criança para a escola, para a creche logo no primeiro momento é melhor do que ficar em casa sozinho ou só com um cuidador, uma babá. E no caso de persistir depois dos 3 anos, não ainda está falando, é importante procurar um fonoaudiólogo, que ele vai lhe dar uma orientação e provavelmente vai evitar que lá na frente essa criança tenha dificuldade. Outro ponto que é muito importante é a função de sucção, de mastigação e deglutição. Então, alimentos processados, alimentos passados no liquidificador, eles impedem a mastigação, que é um dos principais pontos de desenvolvimento da fala. Então, a criança precisa mastigar o alimento, precisa selecionar, precisa o mais natural possível que seja oferecido esse alimento, para que ela desenvolva os movimentos da mastigação que vão influenciar nos movimentos da fala. Então ficam as dicas, né? Olha, gente, hoje a TV UFMA prestou mais uma linda homenagem ao nosso saudoso repórter cinematográfico Juarez Lisboa, o He-Man. He-Man trabalhou por anos na nossa emissora, na TV UFMA, ensinando os alunos a arte do jornalismo e contribuindo com muita maestria para o crescimento da nossa TV. Então, a partir de hoje, esse estúdio que você acompanha no nosso telejornal passa a se chamar Estúdio Juarez Lisboa. Vamos conferir como foi essa linda homenagem com a presença de familiares e de profissionais da comunicação maranhense. Emoção. E apaixonado pelo que fazia. Esse foi o sentimento presente. O estúdio de jornalismo da TV UFMA recebeu o nome de um mestre. Homenagem mais do que justa para quem ensinou tanto. Estúdio de jornalismo Juarez Lisboa. Familiares e a família que ele construiu ao longo da carreira no jornalismo. Um reconhecimento pelo excelente filho e profissional. Eu quero agradecer a Deus por tudo e cuidei do meu filho do ventre até a última morada.
tudo que eu pude dar para ele de bom, eu ofereci. Toda a família ofereceu. Um sujeito de bem relacionado, como todos vocês mesmo sabem da situação, vi toda a situação dele por aqui, que ele então se comunicava bem com todo mundo. Deixou muita saudade, porque ele me acompanhava todo sábado. Sábado pela manhã, 6 horas da manhã, eu já estava lá. Aí ficava lá sentadinho, botava os aparelhos tudo assim, parece que ele estava no estúdio. Aí conversando com a mãe dele e eu fazendo a comida. Lá, e isso deixou muita saudade, que é inesquecível. He-Man sempre falava do jornalismo com muito amor. Dos filhos, sentia orgulho pelos 4 homens de bom caráter que ele apresentou ao mundo. Ele deixou muitas coisas boas pra gente. Principalmente o respeito. Muito respeito. Sempre respeitar o próximo. Na TV UFMA, chegou a convite de amigos e fez muitas outras amizades. Falar do He-Man, o Juarez, o nosso He-Man, né, nosso amigo, é assim, muito difícil. Eu imagino a situação, trabalhou diretamente com ele aqui. Quando ele veio para cá, eu trouxe para cá, eu tenho orgulho de dizer isso, que eu trouxe para cá. E eu trouxe não só o cinegrafista, eu trouxe o mestre, né? Ele ensinava as pessoas com maior cuidado. Todos os repórteres que passaram com ele falam isso, que aprenderam com ele. Então, justa homenagem, muito merecida, e fica aqui na história, fica na lembrança, um cinegrafista que deixa a história não só como profissional, mas como caráter. Eu conheci o He-Man aqui na TV UFMA quando eu vim trabalhar aqui, mas foi assim, amor à primeira vista, a gente se deu bem de imediato, e eu acho que, eu considero que esta homenagem é o mínimo que a gente pode fazer para uma pessoa que se doou tanto a esta TV como o He-Man. E mais do que um colega de trabalho, do que um profissional que trabalhava aqui com a gente, He-Man era um amigo muito querido por todos nós, e esta homenagem foi a forma que nós encontramos de demonstrar esse amor. Nas matérias, o repórter tem um espaço para aparecer, chamado Passagem. Mas hoje o espaço é só seu, com as muitas lembranças da alegria que foi trabalhar com você, meu amigo. Eu não consigo gravar porque todo mundo fica: oi, He-Man, oi, He-Man. Coisa difícil é gravar com celebridade, viu? Muito difícil. Aliás, amigos, todos que aprenderam a fazer comunicação contigo. Toda vez que a gente vem nesse lugar, é teu dia. Linda matéria da Luciana. Luciana, assim como eu e todos aqui da TV UFMA, né, tivemos a honra de trabalhar com o He-Man. Foi uma linda homenagem, gente. Foi muito bom receber toda a família do He-Man aqui, pais, filhos, amigos, né, os profissionais da comunicação. E o He-Man vai estar sempre nos nossos corações. Então, aqui direto agora do estúdio Juarez Lisboa, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco tem uma entrevista com o professor do curso de comunicação da UFMA, o Fábio Palácio, que lança livro hoje no Palácio Cristo Rei. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta e hoje o professor do curso de comunicação da UFMA, o professor Fábio Palácio, lança livro sobre uma série de mobilizações que aconteceram simultaneamente em mais de 500 cidades no Brasil no ano de 2013. Ficou curioso? Então preste atenção, a jornalista Luísa Rabelo conversa agora com o professor e escritor Fábio Palácio. Essas manifestações podem ser consideradas como o primeiro levante popular de proporções realmente nacionais, tendo acontecido aí nas 5 regiões do país. E esse é o tema principal do livro intitulado Sob o Céu de Junho, as manifestações de 2013, à luz do materialismo cultural do autor e professor Fábio Palácio, que está aqui ao meu lado e é o nosso convidado de hoje da nossa sala de entrevista. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luísa. Boa tarde aos espectadores também. Professor, 10 anos já se passaram e eu queria, assim, o senhor como autor deste livro, se tem algum fato novo a ser explicado, qual é a importância de revisitar essas manifestações? Luísa, as manifestações de 2013, em primeiro lugar, cabe destacar a complexidade dessas manifestações. É um fato social e político no nosso país que ainda hoje
é muito discutido. Ainda hoje se busca decifrar isso que é o enigma das manifestações de 2013. O que estava por trás, realmente, um movimento que teve uma variedade muito grande de reivindicações, de bandeiras, um movimento que teve muitas etapas, né? No meu livro, eu coloco que houve aí pelo menos 3 etapas dessas manifestações. Uma primeira que teve como bandeira principal a questão do transporte urbano e foi protagonizada pelo MPL. Depois tem o episódio da violência policial, que gera uma consternação, uma solidariedade muito grande, e amplos segmentos vão às ruas já a partir da segunda fase do movimento, e o movimento segue então aí após junho, no que eu considero uma terceira etapa que se estende até outubro. Então, assim, foi um fato complexo, uma manifestação que se estendeu bastante no tempo. E agora mesmo, por ocasião dos 10 anos, nós tivemos uma série de publicações novas, livros, artigos, inclusive o meu livro, né, como você citou, Sob o Céu de Junho, que surge de pesquisas que foram realizadas aqui na UFMA e é uma das publicações que tem sido destacadas nacionalmente por ocasião agora dos 10 anos, né? E eu diria o seguinte, há alguns fatos novos sobre as manifestações de 2013, né? Eu, inclusive, elenco no livro alguns dados que não se sabia ainda por completo, mas eu diria que a principal novidade do livro é um novo olhar sobre as manifestações que é baseado justamente no materialismo cultural de Raymond Williams. Então, eu uso as teorias de Raymond Williams, em particular, o modo como ele desenvolve as teorias da hegemonia que foram antes elaboradas por Gramsci. Eu uso esses desenvolvimentos dele e todo esse arcabouço teórico dele que fala sobre a importância da comunicação e da cultura nas lutas políticas contemporâneas para interpretar o que aconteceu em 2013. Então, sim, até existem fatos novos que são elencados no meu livro a partir da ampla pesquisa que eu fiz, que envolve a leitura dos jornais da época, que envolve entrevistas que foram realizadas com personagens, né? Mas eu diria que o mais importante do livro é a tentativa de interpretar os acontecimentos a partir desse novo olhar teórico. E aí, professor, o senhor está falando que o livro se baseia em pesquisas, que você teve que analisar dados. Você também precisou conversar com pessoas, revisitar, por exemplo, imagens do que aconteceu, como o senhor falou, são 3 etapas, né, que o senhor elenca no livro. Precisou disso? Sim, nós fizemos tudo isso. Na verdade, esse livro surge de uma pesquisa que nós fizemos aqui na UFMA, chamado Nas Redes e nas Ruas, o ciberativismo à luz do materialismo cultural, que acabou se afunilando essa pesquisa para uma análise de 2003, né, de 2013. E nessa pesquisa eu analisei 2 movimentos juvenis, né, um de esquerda, que é o JS, e um de direita, que é o MBL, e como esses movimentos construíram a sua presença nas redes. Então, entrevistei pessoas que estiveram presentes naquele momento, e no caso do MBL, é um movimento que surge naquilo que eu chamaria de o rescaldo das manifestações de 2013. Né? Após as manifestações de 2013, passa a ter um intenso investimento dos setores mais à direita, né? Em novos modelos de associação civil, muito inspirado numa observação atenta do que havia ocorrido em 2013. E eu, ao entrevistar o pessoal do MBL, eu percebi o quanto que eles foram inspirados no movimento de 2013, a ponto de uma das lideranças do MBL me dizer que esse nome, MBL, é mesmo uma corruptela do nome MPL, do Movimento Passe Livre, que tinha inaugurado a primeira fase do movimento. Então, houve uma observação atenta do que aconteceu ali, e eu diria que tanto à esquerda quanto à direita, houve uma tentativa de analisar o que aconteceu ali para construir novos modelos de ação civil. Professor, justamente sobre isso, eu queria que o senhor me falasse de forma rápida. Então, as manifestações marcam aí um novo tempo. Existe um tempo de manifestações, de movimentação antes disso e depois.
elas inauguram um novo modelo de associativismo civil no nosso país, é o que eu defendo no livro, né? Existem ali se mediram forças, ali se testaram fórmulas, e ali, a partir dali surge um novo jeito de fazer política nas ruas, que tanto a esquerda quanto a direita depois iriam beber nessa experiência, nessa arena, né? Nesse laboratório de inovação, né? No que diz respeito ao associativismo civil, que foi o junho de 2013. É um pouco da história, na verdade, bastante da nossa história política, social, até cultural, como o senhor mesmo falou. E eu queria que o senhor mostrasse o livro e dissesse para a gente onde a gente pode encontrá-lo, adquirir. Olha, o livro ele está chegando aqui em São Luís, está começando a ser distribuído agora. Ele pode ser adquirido no Sebo do Arteiro e em breve estará em todas as livrarias. E a gente vai lançar o livro no dia 11 de outubro, no Palácio Cristo Rei, às 18h30. Vai haver lá a atividade de lançamento. Eu queria convidar todo mundo a se fazer presente nessa data lá no Palácio Cristo Rei, que fica na Praça Gonçalves Dias, né? Professor, muito obrigada por sua entrevista, obrigada pelo livro, por nos contar a história através de um novo olhar, como o senhor mesmo falou. Parabéns pela pesquisa. Muito obrigado. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Parabéns ao professor. Então, só reforçando o convite, né? O lançamento, como o professor falou, dia 11 é hoje, às 18h30, no Palácio Cristo Rei, na Praça Gonçalves Dias. Sucesso ao professor Fábio Palácio. E o nosso telejornal direto aqui do estúdio Juarez, Lisboa. Nosso saudoso He-Man para sempre nos nossos corações. Nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA, às 18h30. Uma ótima quarta-feira para você.